Olá, pessoal. Depois das duas primeiras aulas, onde a gente começou a estruturar o conceito sobre átomos, né, e posteriormente o entendimento sobre o que era o íon, a gente vai falar na aula de hoje sobre essa relação dos íons na tabela periódica. Então, a gente não vai se preocupar nesse momento com a origem da tabela, o histórico da tabela, nada disso. A gente só vai fazer uma pequena apresentação da organização básica da tabela periódica e como é que a gente pode utilizar a tabela periódica como facilitador, né, que é isso que ela é, na verdade, uma ferramenta para facilitar o estudo de química na identificação do íon, né, e da característica deste íon. Se ele é um cátion ou um ânion e qual é a carga desse cátion e desse ânion, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a tabela periódica ela organiza os elementos conhecidos, tanto os naturais quanto os artificiais, de acordo com a ordem crescente do número atômico. Então, você repara que o elemento que aparece no primeiro espaço, né, no primeiro retângulo, é o hidrogênio, o elemento de número atômico 1, e lá depois, seguindo a sequência, o elemento que está no segundo retângulo é o hélio de número atômico 2, e assim sucessivamente. Para a gente identificar onde é o número atômico do elemento, é muito importante que a gente identifique, quando estiver diante de uma tabela, a legenda. Então, repara que a legenda desta tabela que está na tela é a legenda do lítio. Olha lá, o número atômico do lítio, o símbolo do lítio, o nome dele, algumas tabelas trazem essa informação, e o número de massa, o peso atômico, que a gente vai conversar mais detalhadamente depois, tá? Então, a gente identifica onde está cada elemento da tabela periódica. Há apenas um único elemento para cada espaço da tabela periódica. A tabela periódica ela é dividida, organizada de duas maneiras. Considerando as linhas na horizontal, a gente tem o que a gente chama de períodos, tá? Então, as linhas na horizontal, são 7 linhas no total, são os períodos. Os períodos, eles organizam elementos com um determinado número de camadas. A gente vai fazer uma aula específica para estudar a eletrosfera do átomo. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre essas 7 camadas. Então, a gente tem 7 períodos, cada um correspondendo às 7 camadas da eletrosfera. Na aula de hoje, a gente vai se ater aos grupos, tá? São 18 grupos na tabela periódica. Então, eles são numerados na sequência do 1 ao 18. Antigamente, eles recebiam uma outra nomenclatura. Além do número, eles ainda tinham do lado deles letras A e B. As letras A e B identificavam os elementos representativos, tinham sempre a letra A do lado, e a B, os elementos de transição. A gente vai fazer a diferenciação dos elementos representativos e de transição, mas a gente vai procurar não utilizar mais essa notação antiga, tá? E identificar os números de 1 a 18 na sequência. Então, cada grupo, ele organiza elementos com algumas propriedades. Então, a gente está vendo em destaque aí o grupo 1. Então, os elementos que estão representados no grupo 1, eles têm propriedades semelhantes, né? Jeitos de fazer a ligação semelhantes, comportamentos, algumas características semelhantes. Então, a gente vai colocando em cada grupo elementos com essas propriedades semelhantes, no grupo 1, no grupo 2 e assim por diante, tá? É bom a gente ressaltar que os elementos do grupo 1 e do grupo 2 são considerados metais. A gente tem algumas características conhecidas, mesmo não sendo especialista em química, né, para metais. Então, os metais, eles são brilhantes, né? Eles geralmente são sólidos, a maioria deles é sólido. Só um metal na temperatura ambiente não é sólido, que é o mercúrio. A gente até conhece o mercúrio dos termômetros antigos, tá? Então, o grupo 1 e o grupo 2 são metais, também são metais do grupo 3 até o grupo 12, tá? E ainda desse grupo aí, desse meio da tabela periódica, esses elementos de baixo dos lantanídeos e actinídeos, que também são metais, tá? Então, o importante é a gente diferenciar. Os elementos 1 e 2 são metais chamados metais representativos. Do 3 ao 12 são metais de transição, tá? A parte de cima da tabela, metais de transição externa, e a parte de baixo, a azul e a rosa de baixo, são metais de transição interna.
São também metais e representativos esses elementos destacados aqui, ó. Alguns, a maioria do grupo 13, alguns do grupo 14, 15 e do 16, tá vendo? Tem poucos. Então, você vê que a maioria dos grupos 14, 15 e 16 não são metais. Antigamente, tinha uma representação chamada semimetais. A gente não vai falar em semimetais agora, tá? A gente vai falar em metal e ametal. Para o nosso estudo de íons, é o que interessa, tá? Então, todos os elementos que estão aparecendo na tela neste momento são elementos considerados metais, com algumas propriedades dos metais. Brilhantes, sólidos, com exceção do mercúrio, bons condutores de eletricidade, bons condutores de calor, são dúcteis, podem ser transformados em fios, são maleáveis, podem ser transformados em lâminas. Tem uma observação. Esse elemento aqui, ó, o hidrogênio, ele está neste grupo inicial, esse grupo que você conta à esquerda da tabela, mas ele não é um metal, tá? Mais adiante, quando a gente estudar a eletrosfera, a gente vai entender por que ele está organizado ali no grupo 1. Mais importante, todos os elementos, exceto o hidrogênio que está em destaque agora, são metais, tá? Deste lado da tabela. Então, fora os metais, ou melhor, dentro dos metais, é importante destacar 3 grupos. O grupo 1, que é considerado metal alcalino, então todos os elementos, exceto o hidrogênio, são metais alcalinos e que são elementos que têm uma característica comum. Eles formam cátions com carga mais 1. Tá? Então, todos os metais alcalinos, elementos do grupo 1, formam cátions com carga mais 1. O outro grupo importante é o grupo 2. O grupo 2 são chamados metais alcalinos terrosos. Tá? Então, os metais alcalinos terrosos, grupo 2, também formam cátions. Todos os metais formam cátions, têm facilidade para formar cátions. Só que os metais alcalinos terrosos formam cátions com carga mais 2. Como eu falei, todos os metais formam cátions. Os metais de transição também formam cátions. Só que a gente não vai discutir quais são as cargas que esses cátions vão formar. Tá bom? A gente só vai se ater à carga do grupo 1, metais alcalinos, do grupo 2, metais alcalinos terrosos, e do grupo 13. O grupo 13 não tem um nome específico, tá? Como o grupo 1 e o grupo 2. É o grupo 13. Grupo 13 ou grupo do boro, tá? Os metais do grupo 13, eles formam cátions com carga mais 3. Então, alumínio, galho, índio, talho formam cátions com carga mais 3. Ok? Então, a gente vai identificar elementos que formam cátions e elementos que formam ânions. Mas tem uns elementos aqui, ó, que não formam nem cátion nem ânion. Aí em destaque os elementos representativos, né, como eu tinha falado, e os elementos de transição. Então, voltando aqui, ó, elementos representativos, elementos de transição. Este grupo que eu estava falando agora é um grupo conhecido, famoso, são chamados gases nobres, tá? Por que eles são chamados gases nobres? Porque são gases especiais. Ele tem uma característica diferente dos demais. Os outros elementos, para existirem na natureza, têm que estar combinados. Há elementos iguais ou diferentes, mas tem que estar combinado. Os gases nobres não precisam. Eles podem existir isolados da natureza. Eles têm o que a gente chama de estabilidade. Os demais elementos, tanto os metais que a gente está vendo, quanto os ametais que a gente vai ver daqui a pouquinho, eles precisam trocar, compartilhar elétrons para atingir a estabilidade. Os gases nobres não. Os gases nobres não. Eles são estáveis. Então, eles não têm a característica nem de formar cátion, nem de formar ânion. Eles podem ficar sozinhos e existirem isolados na natureza. Tá? Então, agora, ó, vai aparecer para a gente um grupo dos ametais. Tá? Então, nesse grupo dos ametais, se os metais têm algumas características, os ametais têm características contrárias. Então, os metais são necessariamente sólidos, exceto o mercúrio. Os ametais não são necessariamente sólidos. Tem alguns sólidos, alguns líquidos e outros gasosos. Os metais têm brilhos, os ametais não precisam ter. Né? Os metais conduzem bem eletricidade e calor. Os ametais não fazem isso muito bem. Tá? Os metais formam cátions, perdem elétrons com facilidade. Os ametais formam ânions, ganham elétrons com facilidade. Mais adiante também, numa outra aula, a gente vai discutir propriedades dos elementos. E a gente vai ver por que essa facilidade de perder elétrons para metais e
a dificuldade de perder elétrons para os A metais. No grupo dos A metais, é importante destacar o grupo 17, que é considerado halogênio, chamado halogênio, tá? Alguns elementos bastante conhecidos, flúor, cloro, bromo, iodo, tá? E que tem a característica de formar ânions com carga -1. Outro grupo importante é o grupo 16. O grupo 16 chama-se calcogênios. Também tem a característica de formar ânions, só que com carga -2, tá? Um outro grupo importante de metais é o grupo 15. O grupo 15 não tem nome especial, tá? Como o 17 e o 16, mas formam ânions como eles, só que ânions com carga -3. Então, recapitulando, a gente tem o grupo 17, halogênios, formam ânions de carga -1. O grupo 16, calcogênios, formam ânions de carga -2. E o grupo 15, que não tem um nome especial, é o grupo 15 ou o grupo do nitrogênio, família do nitrogênio, que formam ânions de carga -3, ok? Então, a gente pode visualizar na tabela periódica dois grandes grupos. Um grupo à esquerda, tá? Que são os metais, com exceção do hidrogênio, não se esqueçam disso, e um grupo à direita, que são os ametais. Os metais com características de formar cátions de carga +1, se for do grupo 1, +2, se for do grupo 2, ou +3, se for do grupo 15. Esse grupo do meio, esse grupão do meio, esse bloco grande do meio, metais de transição, a gente não vai discutir a carga deles agora, tá? E dos ametais, a gente tem importantes grupos 17, carga -1, grupo 16, carga -2, grupo 15, carga -3. Então, o que a gente quer? A gente quer, a partir de agora, olhar a tabela periódica e conhecer ou ter a informação de algumas propriedades dos elementos a partir da posição deles na tabela periódica. Então, primeiro, saber que os elementos são organizados em ordem crescente quanto ao número atômico, tá? Saber que são 7 períodos, que são 18 grupos, que cada grupo tem elementos com propriedades semelhantes e que tem alguns grupos que a gente deve destacar. Os grupos representativos, que é o grupo 1 e 2, e do 13 ao 18, tá? E o meio da tabela, que são os elementos de transição. Do grupo 13, mais ou menos, até o grupo 1, ou melhor, do grupo 1 até o grupo 13, a gente tem basicamente elementos que são metais, que formam cátions, tá? Que perdem elétrons. E do grupo 15 até o grupo 17, a gente tem elementos que são ametais, que formam ânions. O grupo 18 é o famoso gases nobres, são os famosos gases nobres, são elementos que têm estabilidade, que não têm essa tendência de formar cátions nem ânions. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai olhar a tabela periódica de uma outra maneira. Façam um formulário. O formulário ele foi feito com a intenção de fazer uma revisão dos assuntos mais importantes desta aula. Façam o registro desses assuntos no caderno de vocês e na próxima aula a gente vai conversar sobre a lista de exercícios, sobre tabela periódica relacionando-a com os íons, ok? Então, por hoje a gente fica por aqui, tá?